Você sempre já deve ter ouvido falar aquela expressão: o Brasil é roubado desde a época de Cabral. Ou então, ouvido falar, que os portugueses roubaram o nosso ouro. Aí eu pergunto, que ouro e de quem eles roubaram esse ouro? Não é? E antes de entrarmos nesse assunto, você deve estar se perguntando o porquê desse chapéu de cowboy na cabeça, né, cara? Então, quem é inscrito aqui no meu canal sabe que geralmente eu uso uma bandana do Brasil República na cabeça como sinal de amor e patriotismo ao meu amado país. No entanto, eu sou monarquista e defendo a restauração do império, não é? Então, cara, como tá ficando meio estranho eu ficar usando uma bandana republicana sendo eu monarquista, pelo menos nos meus vídeos, quando falar de monarquia, né? Lembrando que no meu canal eu falo de muitos outros assuntos além de monarquia, acho que eu vou usar um chapéu, uma outra coisa na cabeça, não é, cara? Desde que não seja chifre, porque nós já temos um Whindersson Nunes, não é, cara? Então, pelo menos nos vídeos de monarquia, eu acho que eu vou usar esse chapéu. Aí comente aqui embaixo, cara. Comente. O que é melhor? Eu usando a bandana republicana da cabeça ou usando um chapéu de cowboy com uma katana nas costas? Ai, cara, quando eu penso que não tem como ficar mais doido, eu me supero, cara. Meu remédio faz falta. E junto com o seu comentário, deixa também o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Ajuda aqui em nós com esse canal. Me ajuda também lá no meu outro canal, o Reinado Net. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, onde eu falo mais de cultura pop net. De otaku, então sem mais delongas. Vamos diretamente ao assunto, não é, cara? E o cachorro tá latindo lá fora, cachorro maldito. Então, a gente sempre ouve essa expressão. Que o Brasil é roubado desde a época de Cabral. Não sei por quê, porque até onde eu sei, Cabral, depois que saiu do Brasil, ele foi para a Índia, né? Aliás, caso você não saiba, o Pedro Vaz de Caminha morreu para aquelas bandas, não é? E sempre tem aquele professorzinho de história, sabe? Adorador de Karl Marx, devoto de Che Guevara, que sempre fala, que os portugueses roubaram o nosso ouro. Tá. E o cachorro maldito não para de latir lá fora. Ele espera eu começar a gravar para poder latir. Então. Tá quietinho agora, até agora. Cara, deixa eu... E se mencionar que sempre tem aquele pessoal também, cara, que fica falando que bom teria sido se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses. Meu Deus. Cara, deixa eu explicar uma coisa. Na época da colonização, a Inglaterra nem era a Inglaterra que a gente conhece hoje, não é, velho? Eles ainda nem tinham passado pela sua Revolução Industrial, muito menos pela sua Revolução Inglesa, não é? E eles não tinham a marinha que tem hoje, não é, cara? E nota, o país que era a potência mundial da época era justamente quem? Portugal. Sim, porque Portugal foi a pioneira do mercantilismo, das navegações, não é, cara? Ou seja, o Portugal é que era os Estados Unidos daquela época, né? Ou seja, nós não tivemos o azar e sim a sorte de termos sido colonizados por eles, não é, velho? Que era a potência da época. E você achando que o descobrimento do Brasil era uma piada de português, não é, velho? Não, piada somos nós brasileiros, né? Que vivemos reclamando nossa política, no entanto, a gente fica elegendo os mesmos cachorros, né? E ainda de tudo, a gente fica adorando político ainda. Meu presidente, Lula livre! Meu presidente, Lula livre! Meu presidente, chega! Então, cara. Então, assim, cara, nós tivemos a sorte, cara, de termos sido colonizados pelos portugueses. E se discorda de mim, basta ver como é que foi a colonização inglesa lá da Austrália, onde os ingleses quase exterminaram todos os seus aborígenes, não é, cara? Então, E se tivéssemos sido colonizados pela Espanha? Sim, cara, acho que eu saiba, a colonização espanhola foi mais violenta do que a colonização portuguesa, não é? É só perguntar para qualquer asteca. É verdade, os astecas foram exterminados, não é, cara? Entendeu? Hernán Cortés mandou saudades, né? Mandou lembranças, aliás, né? Ele procurando lá pelo Eldorado. Então, assim, cara, em compensação, a colonização
portuguesa, né, aqui no Brasil, o pessoal pensa que, não, que estava tudo em paz entre os índios. Chegaram os portugueses e escravizaram todos. Ô, meu querido amado, deixa eu explicar uma coisinha. Quando os portugueses chegaram, eles não chegaram metendo bala dos índios, né? Muitas tribos, eles fizeram alianças. Claro, também teve um período que eles escravizaram algumas tribos, né? Entraram em conflito com outras, mas basta lembrar que onde existem seres humanos vai ter treta, né, cara? Então, geralmente, os índios que tretavam com os portugueses eram índios que eram inimigos de índios que se aliançavam aos portugueses, não é? Ou seja, aquela história, o inimigo do... o amigo... aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, velho. Então, basta lembrar que quando os franceses chegaram aqui querendo instalar uma França Antártida, né, cara? Basta lembrar que muitos índios lutaram ao lado dos portugueses, não é? E outros índios até deixaram de apoiar os franceses para apoiar os portugueses, que inicialmente estavam apoiando os franceses, né? Mas um dia eu conto essa história da Baía da Guanabara. Então, aí, ou seja, aí o pessoal fica falando, que nós fomos colonizados pelos portugueses, os portugueses roubaram o nosso ouro, ô Portugas, devolve o nosso ouro. Cara, me explica uma coisa, você por acaso vê algum americano reclamando, dizendo, ô ingleses, devolve o nosso chá? Vocês ouvem isso? Não, vocês não ouvem falar disso, né? Então por que essa palhaçada de, ô portugueses, devolve o nosso ouro? Não, é porque eles exploraram aqui a nossa terra, roubaram o nosso... Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa acerca de colonização. Deixa eu explicar uma coisa. Os portugueses, quando chegaram aqui em 1500, não é? Ficaram um pouquinho de tempo, fizeram amizade com os índios, meteram o pé para a Índia. Algumas décadas depois, né, lá pelos anos 60 mais ou menos, eles decidiram colonizar, tomar posse aqui na terra, né? Foi nos 60 ou 50, agora me fugiu a mente. Chegaram, plantaram umas canas de açúcar, começaram a tomar posse da colônia. Vamos lembrar uma coisa, o Brasil era colônia de Portugal. Sendo colônia de Portugal, eles faziam parte do Império Português. E fazendo parte do Império Português, os habitantes que aqui estavam da colônia, sejam estes portugueses, ou indígenas, ou até mesmo de escravos trazidos para cá, eles eram súditos do rei de Portugal, porque fazíamos parte do Império Português. E se fazíamos parte do Império Português, o Brasil era tido como território português. Então, os Portugal não estavam roubando o nosso ouro, e sim estavam explorando uma terra que eles descobriram e que eles estavam colonizando, né? Ou seja, cara, da mesma forma como aqui em Volta Redonda nós temos uma CSN que produz aço, da mesma forma como é ilógico, entendeu? O Volta Redondense dizer, que o governo federal está roubando o nosso aço, sendo que Volta Redonda faz parte do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que compõe a região Sudeste, e região Sudeste que está do território brasileiro, ou seja, ninguém está roubando o nosso aço, são negócios. Da mesma forma, Portugal nunca roubou ouro do Brasil, porque o Brasil, colônia, era propriedade de Portugal. Isso é lógico, né? Isso é lógico até a época da independência, quando o Brasil se emancipou, entendeu? Se emancipou de Portugal, se tornando um império. Depois disso, depois da independência do Brasil, se teve algum português aqui, entendeu? Explorando ilegalmente o nosso ouro, né, cara? Aí sim, a gente pode falar, teve um português ali roubando o ouro, né? Do Brasil Império. Agora, do Brasil Colônia, nós fazíamos parte do Império Português. Não é, meu querido? Não é? Mas eles ficavam roubando o ouro do índio. Errou rude. Cara, deixa eu explicar uma coisa. Eles roubaram o ouro do índio. Me explica uma coisa. O que índio vai fazer com o ouro, meu filho? Né? O que índio vai fazer? O índio estava cagando para isso, cara. Porque para o índio, uma pena de pavão era muito mais valioso do que uma pepita.
Por quê? Porque ele usava essas penas em suas festas, seus rituais religiosos, não é? Uma ponta de flecha para caçar era muito mais importante para eles. O que eles vão fazer com ouro, meu querido? Vão fazer um colar de ouro assim para ficar colocando no peito, para ficar ostentando, né? O índio ostentação? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Para o índio, penas de pavão, de aves, eram bem mais valiosos do que ouro, não é, cara? Eles estavam nem aí para isso. Não é? Aí, mas acontece que tinha exploração. Cara, entendeu? Deixa eu explicar outra coisa também. Na época do Brasil colônia, tinha uma coisa chamada o quinto. O que é isso? A metrópole explorava os recursos do Brasil, né? Entendeu? A cana, o café, tudo que aqui era produzido, o ouro, os diamantes, as coisas. Lembrando que nós éramos propriedade do Império Português, vamos lembrar. No entanto, né? A quinta parte é que ia para Portugal. É, cara, ou seja, 80% de tudo. Se eu fosse o dono de um engenho, não precisa eu ser o dono de uma mina de ouro, mas se eu fosse, entendeu? Um dono de uma mina de ouro, ou o dono de um engenho, um agricultor, seja lá, 80% de tudo que minha fazenda produzisse continuaria comigo. Somente 20% iria para Portugal. Somente 20%. Ou seja, nós somos muito mais roubados hoje em dia nesse Brasil República. Que tudo, quando você vai no supermercado, metade de tudo que você compra, né, mais de 50%, é imposto, né? Imposto esse que deveria ir para as estradas, para a educação, para as escolas, mas que infelizmente vai ir para o bolso de algum político republicano. Valeu, Deodoro, por isso. A tia da República tá orgulhosa, né, tia? A tia tá orgulhosa, tia da República. Então, ou seja, nós somos muito mais roubados hoje do que na época da colônia, né? Aí eu pergunto para você, você ainda acha que Portugal roubou o nosso ouro? Eu acho que não, né, cara? Mas é aquela história, né, cara? Sempre vai ter um professorzinho, sabe? Professorzinho de história, de esquerdista, com aquela camiseta de Che Guevara, né? Aquela camiseta dizendo que Karl Marx era um deus, essas coisas assim. Ensinando o errado da nossa história por questões políticas e ideológicas. A verdade é que o povo brasileiro não conhece direito a sua história, né? Nós tivemos a sorte de termos sido colonizados pelos portugueses, né? E a gente ainda tem a cara de pau de fazer piadinha com o português. Piada somos nós, cara, que além de não conhecermos a nossa história, falamos de coisas que muitas vezes a gente não sabe. Mas comente aqui embaixo o que você achou isso. Você ainda acha que Portugal roubou o nosso ouro? Não acha? Eu fico melhor o quê? Eu fico melhor com esse chapéu de cowboy, eu fico melhor com a minha tradicional bandana. Eu tô correndo atrás de uma bandeira monárquica. Eu tô correndo atrás. Comente aqui embaixo. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Ave Império.